Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O estado de Roraima enfrenta há anos os impactos da imigração em massa de venezuelanos, que pressionam por saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O STF já reconheceu a responsabilidade solidária do governo federal nesse caso, mas, segundo os representantes do estado, os recursos que chegam não são suficientes. Aqui ao meu lado está o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a sua generosidade de nos ceder esse espaço para falarmos mais uma vez das questões nacionais e, claro, principalmente aquelas que envolvem o nosso estado, o nosso amado estado de Roraima. Senador, como que o senhor avalia os impactos para o estado dessa crise migratória que daí já dura há muitos anos? Como é que estão os serviços públicos? Como é que está a situação do estado de Roraima? Carla, eu estou aqui há 7 anos como senador e uma das minhas preocupações como senador do estado de Roraima sempre foi levar para Roraima um desenvolvimento econômico e social justo. E quando nós estamos aí trabalhando pela aprovação de várias leis que vieram a beneficiar o nosso estado, como a transferência das terras para o estado de Roraima, finalmente o estado pôde titular terras urbanas e rurais, o enquadramento dos servidores do ex-território, que foi um programa, uma dificuldade enorme em função de uma portaria que existia, que impedia as pessoas que não tinham escolaridade de serem enquadrados, o linhão de Tucuruí, que eu aproveitei a medida provisória da Eletrobras e aprovamos uma emenda minha no Congresso Nacional ao artigo 1º da Lei 14.182, que obrigou o governo federal a construir imediatamente o linhão de Tucuruí. E isso, graças a Deus, a empresa já se comprometeu que até o dia 10 de setembro, estiveram comigo agora no gabinete e já se comprometeu que até o dia 10 de setembro todos os testes estarão realizados e a obra estará entregue, linhão de Tucuruí. Portanto, nós estamos cumprindo tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Infelizmente, nesse decorrer, veio de maneira maciça uma imigração desordenada da Venezuela, por onde passou mais de 1 milhão de pessoas pelas fronteiras do estado de Roraima. Você imagina o que é um estado pequeno, com 600 mil habitantes. A nossa cidade fronteira lá é o município de Pacaraima. E o município de Pacaraima, que tinha 8, 10 mil habitantes, de repente vê dentro das suas ruas 30, 50 mil pessoas, fazendo inclusive suas necessidades fisiológicas ao relento, no meio da rua. Dificuldades financeiras para o município, na educação, na saúde, na segurança pública. E nós estamos nessa luta até hoje. Essa imigração venezuelana para Roraima, ela é devastadora. Fez com que o governo do estado, ao invés de investir, como era o planejamento, em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, para o povo nosso existente ali, de repente nós nos vimos com cerca de 180 mil venezuelanos morando em Boa Vista hoje, no estado de Roraima hoje. Vejam só, 180 mil venezuelanos morando em Roraima hoje, Boa Vista e os municípios do interior. Nós crescemos em 3 anos cerca de 30% da população. Isso, a previsão do IBGE é que daqui 10, 15 anos nós alcançássemos naturalmente esse número de habitantes. E, lamentavelmente, o governo federal tem se negado a ajudar o estado. Não é que foram recursos e são insuficientes, pelo contrário, não foi do governo federal nenhum recurso, nenhum real para ajudar o governo do estado ou as prefeituras municipais nesses programas que são essenciais: saúde, educação, segurança pública e, lógico, infraestrutura. Senador, onde que precisa melhorar? Um controle maior na fronteira? O que precisa nessa questão de infraestrutura? Onde precisa ser feito melhorias?
Bom, primeiro, eu creio que o governo federal, e nós temos cobrado muito isso aqui na tribuna do Senado e em visita aos ministérios específicos, é necessário que o governo federal fiscalize mais de perto e com mais rigor a entrada dos venezuelanos lá em Roraima. Em Roraima e em qualquer lugar do Brasil. Porque hoje, o que acontece? Eles entram, eles se identificam, é autodeclaração, eles não precisam levar nenhuma carteira de identidade, documento, absolutamente nada, e eles entram, se tornam uma nova pessoa com um novo documento, CPF, emitido pelo Brasil. E aí é que nós passamos a ter, do nada em Roraima, 3, 4 facções venezuelanas que têm cometido barbaridades terríveis. Já descobrimos 2 cemitérios clandestinos feitos por facções venezuelanas. E como ele é autodeclarado o nome dele, ele muda o nome, muda a família, muda pai, muda todo mundo e se torna ali uma nova pessoa. E nós temos que conviver com isso sem nenhum real de contrapartida do governo federal. O Estado já entrou com uma ação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo determinou que o governo federal ajudasse o Estado de Roraima com pelo menos 50% das despesas que o Estado tem tido com os imigrantes venezuelanos. Infelizmente, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, até hoje o Estado está tentando negociar com o governo federal, Ministério da Economia, AGU, enfim, todos esses mecanismos, todos esses órgãos, para ver se chega a um acordo, porque o TCU não conhece de perto lá a realidade, o governo faz de conta que não conhece e o que chegou a oferecer como contrapartida foi algo irrisório, que para o governo do Estado é insignificante diante do que o governo do Estado gasta ali. Senador, o senhor tem 3 propostas, né, para tentar resolver essa situação. Uma que cria política nacional de acolhimento a refugiados e imigrantes, uma que transforma a operação acolhida em política de Estado e também tem uma que trata da regularização fundiária em áreas de fronteira. De que forma essas propostas, queria que o senhor falasse, de que forma essas propostas podem ajudar na resolução dessa crise para o Estado de Roraima? Na realidade, o que nós estamos pedindo nesses 2 projetos de lei de minha autoria, que estão ainda no Senado Federal? Nós estamos exigindo que o governo federal faça essa fiscalização mais de perto, com todos os órgãos federais e, logicamente, exigindo do governo federal uma contrapartida para o Estado. Nós temos que saber quem é que vai entrar no nosso Estado. Duvido que um brasileiro entre lá na Venezuela e lá na Venezuela ele se autodeclare, o meu nome é esse, é aquele e tal. Pelo contrário, lá você para entrar, qualquer brasileiro para entrar na Venezuela, tem todas as dificuldades possíveis e a maioria das vezes eles mandam voltar. E o nosso país ficou uma porta de entrada sem qualquer tipo de fiscalização. Então nós estamos propondo que o governo federal, ao regulamentar essa lei aprovada, ele passa a ter a obrigação compartilhada, porque já é, na verdade, nós estamos tentando autorizar quem autorizado já é. O governo federal já é autorizado, é obrigatório, as fronteiras são responsabilidade do governo federal. Então, eles têm que patrulhar mais, cobrar mais na entrada deles e, logicamente, ajudar o Estado imediatamente com transferência de recursos da União para o Estado. E em um outro projeto, nós propomos um fundo permanente para ajuda aos estados que estão em fronteiras e que sofrem esse tipo de coisa. Duvido, Carla, e é até uma pergunta que eu deixo no ar. Será que se fosse no estado de São Paulo, se fosse no Rio Grande do Sul, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Minas Gerais, o governo federal não já teria agido? O senhor acha que os estados do norte são deixados de lado? Totalmente. Os estados do norte não são reconhecidos como devia pelo restante do Brasil e, em especial, pelo governo federal. O norte tem todas as dificuldades possíveis. Para o centro-sul,
e Sudeste, maravilha, tudo é possível. Para a região Norte, sofrida, tudo é possível, desde que não tenha que ter a contribuição do governo federal. Senador, qual a ação que o senhor pretende fazer, junto talvez com a bancada do Estado, para tentar fazer com que essas propostas sejam aprovadas? E também, o senhor já falou que já conversou com vários representantes do governo, mas que ações devem ser feitas daqui para frente para tentar mudar essa realidade? Nós temos cobrado, e aliás, sobre esse assunto, eu já fiz mais de 9 pronunciamentos na tribuna do Senado. Depois fiz questão de encaminhar ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Saúde, aos ministros das áreas afins e, logicamente, à Presidência da República, pedindo, logicamente, que eles possam nos ajudar. Nós não queremos que eles façam uma doação de recursos para o Estado de Roraima aleatoriamente. O que nós queremos é que eles possam assumir a responsabilidade que também é deles. Afinal de contas, o Estado de Roraima faz fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E quem segura essa fronteira é o povo do Estado de Roraima. Nós somos os sentinelas mais baratos que o Brasil tem. Não cobramos nada e ainda tratamos muito bem os imigrantes venezuelanos. Mas não é justo que o governo federal, que o restante do Brasil, não veja Roraima como um Estado membro da Federação Brasileira. É um Estado pequeno, é um Estado pobre, apesar de estarmos crescendo muito nos últimos anos, com relação ao PIB, Roraima é o Estado que mais cresce nos últimos anos no Brasil, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas hoje a nossa questão de segurança pública, por exemplo, se não fosse os imigrantes venezuelanos, era para a gente ser a melhor nota do Brasil, a melhor nota do Brasil, era para termos preocupações nenhuma. Saúde, em cada fila que você entra, num posto de saúde do município, numa unidade básica de saúde ou no pronto-socorro do Estado, em cada 10 pessoas, 6, 7 são venezuelanos. A nossa maternidade, só para concluir, a nossa maternidade é a maternidade campeã em nascimento de crianças no Brasil. 60% deles são venezuelanos. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Desejo aí sucesso na resolução aí dessa crise lá para o Estado de Roraima. Carla, eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV Senado. Quero agradecer a audiência de todos e, logicamente, fazer mais um apelo. Roraima tem crescido muito, tem crescido sozinho, a nossas custas, aos nossos braços e com a capacidade de um povo trabalhador que vive em Roraima. Mas a gente precisa que o Brasil nos olhe e que o governo federal nos reconheça. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.